Foi um prazer esse convite. Primeiramente, realmente eu quero agradecer pela essa oportunidade de conversar, de expor o quanto que a fonoaudiologia ela pode auxiliar na vida de todos. As pessoas acham que realmente a fonoaudiologia é só aquela coisa de ensinar a criança a ler e escrever, ou de ensinar a criança a falar porque ela não fala. E aí não entendem o quanto que a fonoaudiologia pode agregar no nosso dia a dia, o quanto que isso vai ajudar a gente cada vez mais. Até eu mesma, antes de entrar na faculdade, tinha esse pré-conceito, um conceito prévio do que era a fonoaudiologia e descobri que é o mundo, que existem diversas e diversas oportunidades. Mas, para quem está aqui, que nunca me viu, eu sou Joyce Emílio, sou fonoaudióloga, sou formada há 7 anos e há 6 trabalho com essa área de comunicação, principalmente voltada para a preparação para os concursos públicos, ou seja, para as pessoas que fazem prova oral de concursos públicos, principalmente da área jurídica, de quem está ali se preparando para ser delegado, para ser juiz, para ser promotor, defensor, entre outras carreiras jurídicas que tem essa etapa no concurso. Mas, além disso, também acompanho várias pessoas, estava nesse curso de formação, tive a oportunidade de conversar com diversas pessoas, de diversos nichos, e consegui ainda mais ter essa certeza do quanto que eu, quanto fonoaudióloga, e a fonoaudiologia como um todo, pode ajudar, assim, em tudo, em tudo. A gente realmente não tem essa dimensão do quanto que a gente pode ter a fonoaudiologia ao nosso favor. Sim, sim. Quando eu pensei em te chamar, é justamente como eu falei, eu precisava de uma fonoaudióloga, justamente que, gente, a comunicação, hoje, como eu trabalho com a questão da imagem pessoal, eu falo que é 55% é sobre a nossa imagem e o restante é a comunicação, porque se você também não souber transmitir, passar, não só a vestimenta não só vai te ajudar. Precisamos de mais. Então, tudo que for para agregar e trazer valor à nossa persona, eu queria colocar. Mas eu acho tão interessante porque eu mesma já tive dificuldades com essa questão. Eu, quando era criança, eu fiz fonoaudiologia. Minha mãe conta que eu trocava muito aquele negócio de jacaré, do L, eu trocava. E depois, mais pra frente, eu via que eu falava muito rápido, sabe? Então, blá, 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 blá. E falava rápido, e aquilo ali às vezes me atrapalhava, porque às vezes eu me confundia no que eu estava falando, por falar rápido. E eu comecei a fazer treinamentos dentro da área de direito mesmo, fazer treinamentos para poder falar mais pausadamente, mas também que não fosse uma coisa enjoada, sabe? Que a pessoa cansasse, né? Porque a pessoa tá falando às vezes muito devagar e te dá sono, cansa. Então, eu queria trazer essa informação justamente porque eu já passei por isso. E eu conversando com amigas, foi a mesma situação. Dentro dessa área, então, de concurso público, para treinamento da prova oral, assim como também advogados, para poder estar diante de um tribunal, para poder fazer sua defesa, também tinha as mesmas dificuldades porque não conseguia, sabe, transmitir. Às vezes era o nervosismo, às vezes achava que era emocional, e por vezes, Joyce, era questão da comunicação. A questão de alguma coisa ali com a voz, não saber ter a dicção correta. Eu falei, gente, como é importante. E realmente nós temos essa questão de achar que é só da criança. Eu mesmo passei, o meu filho precisou de 3 anos de fonoaudiologia e a gente acredita que é isso, é só, precisa só na fase da infância. E como é essencial para nós, adultos. Sim, e a grande maioria tem uma dificuldade em se expressar, mas não consegue identificar o que é que está atrapalhando. Então, fica desse jeito que você falou, não sabe o que está acontecendo, não sabe o porquê de não conseguir se desenvolver tão bem durante a sua. E tudo, é a grande questão é essa, que as pessoas não procuram ajuda para solucionar esses problemas. É como a gente Está fala, né? travando um pouco. Você Tá consegue me travando um ver? pouco? Tá travando. O meu tá aqui, eu tô me vendo. Agora eu não sei se realmente.
Acredito Vê, que vê se melhorou. Se melhorou, senão eu coloco no 4G rapidinho. agora voltou. Pronto. Você consegue me ouvir? Consigo. Tá travando um pouquinho a sua imagem para mim também, Travou. mas agora acho que voltou. Pessoal, quem tiver aí também, se tiver travado, vocês, por favor, nos avisem. Coloquem aí uma mensagem. Tá, colocar no Então tá. 4G? Então ó, Pra- eu Deixa eu consegui te tentar ouvir colocar muito no 4G. picado naquela hora, mas deu para entender o que você quis dizer. Tá, deixa eu colocar no 4G Tá, para ver se melhora fica à um pouquinho. vontade. Tá. Pessoal, se instala, ó. Vocês continuem a participar, mandem suas questões, perguntas que já aconteceu comigo, com pessoas próximas. Então, vocês também podem participar, fazer perguntas, contar alguma coisa. Eu vi aqui que a Mayara, por exemplo, ela colocou, olha, é o equilíbrio. Nem rápido demais, nem devendo ser enfadonha. Perfeito, Mayara. É Joyce se travou. Joyce travou. Vamos esperar ela voltar. Vocês conseguem me ver, pessoal? Vê se melhorou. Ó, agora eu vou. Não, você voltou. Você voltou aqui para mim. Tava parada, agora voltou. Vamos Voltei. lá. Mas aqui, Não sei. eu tive problemas com a internet semana passada, essa Nossa, semana, com essa chuva. semana tá chovendo muito aqui. Choveu muito durante a semana. Então, o sinal de celular, a internet aqui na região tá bem precária. Vamos lá, está travando nós duas. Vamos lá, a gente voltou? Olha aqui, ó. Estou aqui. Me falam se vocês estão me vendo. Estou aqui conversando com a Joyce já. Então vamos lá. Falando um pouquinho sobre a questão, igual, por exemplo, ali no seu. Você fala muito dessa questão do concurso, mas está escrito lá, comunicação em voz. Essa questão da voz, sem foco. Vamos ver se tá. Gente, para mim eu consigo ver Joyce aqui normal e você também me vê, né, Joyce? Você tá um pouquinho desfocada. Nossa, então vamos ver aqui. E pior que é realmente também a internet. Não sei se para todo mundo, mas para mim não está indo tão bem. Tá travando um pouquinho. E eu consigo te ver perfeitamente. Não dá para Ah, então, entender. graças a Deus aqui resolvi. Então, tá, então vamos lá, vamos continuar. Se você tiver alguma dificuldade, você me fala, tá? Sobre essa questão da voz, do ajuste da voz, às vezes a gente pensa que, então eu tenho uma voz grave, será que isso vai me dificultar? E eu vejo que não é, às vezes é a questão da entonação da voz. Eu falo um pouco ali na imagem profissional, sabe? Dentro da consultoria de imagem, que às vezes a pessoa ela tem um porte para ter, como na profissão dela, como autoridade profissional, mas a voz não tem sintonia. Às vezes a pessoa ela fala muito doce, ela fala muito meigamente, então ela fala aquela voz bem assim calma, tranquila, mas com uma voz mais infantilizada, Joyce. E o que que acontece? Ela não consegue transmitir tanta credibilidade. A pessoa ela passa falta um pouco de competência. Na verdade, não, a pessoa às vezes ela é super competente, mas é porque falta aquela clareza na mensagem, falta aquela entonação de se impor, sabe? E isso, assim, será a fonoaudiologia ajudaria nessa questão de ter mais entonação na voz? Com certeza. A fonoaudiologia ela vai ajudar não só na entonação da voz, porque quando a gente pensa nesse contexto, a voz é um produto que a gente também consegue modular. Então, se a pessoa acha, tem uma voz muito fina, tem uma voz muito grossa e isso incomoda, precisa da fonoaudiologia, da fonoaudióloga, para conseguir compreender se isso é um problema vocal ou não. É uma boa
coisa a se colocar, porque às vezes as pessoas chegam para mim, é uma coisa que eu ouço muito. Olha, minha voz é muito fina, eu acho que eu sou muito infantilizada. Aí eu quero engrossar minha voz. E aí, às vezes a pessoa realmente tem um problema vocal, é uma voz extremamente aguda, é uma voz que precisa ser trabalhada, porque só rapidamente para todo mundo entender, quanto mais a laringe, que é onde a gente produz a nossa voz, ela está elevada, a chance da nossa voz ser cada vez mais aguda é muito grande. E aí, quando a laringe ela está mais baixa, a nossa voz é um pouco mais grave. Mas tem outros fatores que influenciam, como você diz. Então, a articulação, a forma como eu abro a minha boca, como eu movimento a minha musculatura e o produto final, que é a fala, que aí dentro da fala a gente tem essa questão da entonação, da escolha das palavras, porque às vezes a pessoa, além dela ter aquela entonação, aquela vozinha super fininha, que prolonga muito na hora de fazer, ela fala com um sorriso. E aí, quando fala muito com um sorriso, tem essa articulação um pouco mais horizontal, entendeu? Aí vai fazendo. E aí, ela vai falando um pouquinho, faz esse favorzinho, E vai é. trazendo tudo no diminutivo. Que isso também é uma coisa que precisa ser observado. E aí, dentro da fonoaudiologia, a gente vai avaliar isso tudo. O que está trazendo essa maior impressão do outro para realmente ter essa sensação de que você não é ouvida, de que você não impõe muito o seu posicionamento? Será que às vezes também pode ser por uma questão da postura? Que às vezes a pessoa, mesmo ela estando, é sua área e todo mundo que está aqui, com certeza já está mais do que craque em relação a isso, que a roupa influencia bastante. Mas não adianta eu só estar com a roupa e a minha postura não ser legal, eu usar algumas expressões que fazem com que eu não transmita tanta segurança. A pessoa que fala muito eu acho, não sei, talvez, vou ver, isso tudo são expressões que também trazem um prejuízo para a comunicação, faz com que a pessoa não tenha uma postura como ela gostaria de ser vista naquele determinado local. Não, dicas fundamentais, dicas que eu já busquei aí para mim, justamente porque às vezes sem querer, né, sem querer querendo, a gente vai falar às vezes sorrindo demais, e isso pode transmitir realmente uma outra. Eu trabalho com posicionamento de imagem aqui, você sempre eu vou comentar sobre essa questão do jeito que você fala, para não ser uma pessoa também muito rude, muito parecer arrogante, sabe, parecer muito prepotente, mas também nem doce demais, infantilizada. Então, tudo tem que ter realmente aquele equilíbrio. Mas essa dica que você falou sobre a questão da dicção, né? Poder falar mais abertamente, que aí as palavras saem mais claras. Sim, porque quando a gente pensa, para todo mundo entender o que eu quero dizer, e é uma analogia que eu gosto, que eu uso bastante, porque faz sentido para todo mundo, quando a gente tem uma mangueira, vamos dizer assim, uma mangueira em que vai sair água. Se essa mangueira ela está levemente entupida, ela não está totalmente obstruída, ela está levemente, ainda tem uma passagem de água. Essa água ela sai como? Ela sai com força, ela sai com muita pressão e não resolve o nosso problema. Ela não vai trazer, por exemplo, se eu quiser encher um balde, eu vou ficar algum tempo ali esperando para que esse balde seja preenchido. Agora, se eu tenho essa mesma mangueira e essa mangueira, ela consegue não estar entupida e a água sai normalmente, como que essa água sai? Ela vai sair de uma maneira fluida, ela vai sair o suficiente para mim, porque não vou me estressar de uma certa forma para encher determinado balde, vai ser eficiente. E aí, quando a gente traz isso para nossa fala e para nossa voz também, porque a fala é a voz articulada. Então, eu tenho um produto inicial, que é a voz, e a fala seria a articulação, a modulação, a amplificação dessa voz. É o produto final da voz.
E se eu, essa voz, ela tem que passar antes de chegar na saída, antes de chegar na boca, ela tem que passar por um tubo, que se chama um tubo de ressonância. Por isso que eu gosto de fazer essa analogia para todo mundo entender, porque é um tubo de ressonância. Então, existe uma passagem cilíndrica em que essa voz, ela vai ser amplificada, modificada e articulada nos sons da fala. Se a minha fala tá mais fechada, se eu não articulo tão bem, se eu fico falando sorrindo demais, ou não, às vezes a pessoa ela tem uma voz um pouco mais grave, mas ela fala muito assim, sabe? Aquela voz que a gente acha que tá meio presa na garganta. Eu sempre gosto de falar assim, observe aonde vibra a sua voz. Quando você fala, aonde que vibra a sua fala? Ela vibra aqui no pescoço? Ela vibra no peito? Ela tem que vibrar aqui, ó, no rosto, porque ela tem que sair. E aí, quando eu abro esse cano, esse tubo, eu aumento o espaço para que ocorra essa passagem do som, eu consigo ter mais controle da minha fala, porque eu vou conseguir falar mais devagar. Aí não, a gente consegue desacelerar a fala. Muitas pessoas falam, olha, Joyce, eu falo muito rápido, eu não consigo falar muito. O que acontece? Às vezes é uma falta de articular, de abrir a boca, de separar realmente os Sim. dentes. Porque as pessoas às vezes acham que articulação é só mexer o lábio. Mas olha só, se eu mexer o lábio, que meu dente ainda fica meio travado. Então é importante ter esse discernimento, que a articulação é fazer com que a nossa musculatura atinja um ponto específico que não tem necessidade de vocês saberem exatamente qual é aquele ponto, mas é o ponto mais aproximado do que ela deveria acontecer para que o som saia da maneira correta. Porque lá, quando a gente está na infância, provavelmente você lembra, né? Que quando você foi criança, não sei se quando você lembra, Josi, da sua lá da fono que você fez lá atrás. Eu lembro, olha, vagamente, porque eu era muito nova, né? Então, vagamente, mas Mas a do seu filho você com acompanhou. E aí, certeza. Então, tem essa. pode falar. O fono mesmo falava para ele abrir, para poder falar, porque às vezes ele também tinha um raciocínio mais rápido do que ele estava falando. Só que ele trocava o dele, foi P com B. Então, quando ele lia, ele lê algo com B, só que na cabecinha dele era P, uma coisa assim. E para justamente para ajudá-lo a ler. Então, Mas eu realmente, tenho certeza que você se recorda que ele ensinou exatamente que existem pontos para articular. Porque foi o que você falou, a nossa mente é muito mais rápida. uhum. Então, se a gente não desacelera a nossa fala, a gente não consegue acompanhar. Todo mundo acha que a gente tem que acompanhar o pensamento, mas na verdade é o pensamento que tem que acompanhar a fala. E ao Ele que contrário, a gente pensa ao contrário, né? Que a gente está falando aí numa rapidez. Eu realmente, me tento o tempo todo fazer essa autoanálise. Será que eu estou falando muito rápido? Porque costumo, às vezes, falar tão rápido que eu embolo e faz uma confusão. Então, principalmente no momento que você está tensa. Algo ao vivo, fazer um podcast, uma entrevista. Às vezes as pessoas buscam muito a questão da oratória justamente por conta disso. O medo de falar em público, aí que trava tudo, né, Joyce? Aí trava total, porque aí já gera aquela questão da ansiedade para poder falar, aí que sai tudo errado. E às vezes não era aquilo que você pensou. Exato. Então, como é importante, né? Pois é, porque assim, antes de entrar nesse assunto até do medo de falar em público, do que pode gerar esse medo, que eu acho que é muito interessante da gente entender o quanto que essa ansiedade, até passar algumas coisas para tentar diminuir, é importante também falar isso que você disse, que às vezes a gente fala muito rápido e embola. Eu escuto muito, pessoas que chegam para mim e falam, olha, é que eu falo tão rápido que eu tropeço muito nas palavras e eu não consigo falar. E aí você vai ver, a pessoa não tem essa consciência de que são músculos. Se você, por exemplo, não pratica uma corrida, se você não corre, você quer do nada, de um dia para o outro, correr 10 quilômetros, você não vai conseguir. Você precisa de um treinamento, você precisa se dedicar, precisa de ter um momento voltado para esse
esse objetivo, que é correr os 10 quilômetros. Então a fala é a mesma coisa, são músculos. Se a gente não treina essa musculatura, se a gente não faz esse treinamento de como eu preciso falar, qual é a melhor maneira, como que eu me organizo, como que eu falo da melhor forma em que eu me sinto mais segura, também não vai funcionar. Então é importante a pessoa se autoconhecer. A pessoa precisa conhecer quais são as suas qualidades e as coisas que precisam aprimorar. Eu não gosto da palavra defeito, sabe? Eu acho que defeito é uma palavra muito pesada. Pesada, verdade. É muito pesado. Acho que tem que ser sempre, principalmente quando a gente vai falar em comunicação, aí já entrando nessa parte da comunicação realmente, do medo de falar em público, dessa ansiedade que às vezes as pessoas têm. O grande problema é que ela fica pensando o que o outro vai achar dela. Só que, na verdade, é ela que está achando. Sou eu que não estou gostando. Porque se eu vou fazer um vídeo para o Instagram, eu quero falar sobre determinada coisa. Eu faço o vídeo e eu falo, não, tá muito ruim. Não, tá péssimo. Não, tá horroroso. Não, isso aqui vai, todo mundo vai ver. Não, ninguém viu, só você que viu. Só você que está ali se julgando. E nós somos os nossos piores julgadores. Então a gente precisa, eu sempre falo, dentro da comunicação, tem que olhar positivo. Sim. Tem que ter esse olhar um pouco mais positivo. Tem que pensar que aquilo ali é um aprimoramento. Você não vai ser tão bom assim quanto uma pessoa que está treinando há muito tempo. Eu acredito que você... Eu acredito que você tenha ouvido muito essa frase que eu vou falar agora. Nossa, eu fui te passar um áudio, fui ouvir a minha voz, não aguentei. Que horror a minha voz. Porque eu faço isso. Quando eu vou ouvir o meu áudio, por exemplo, ontem eu gravei um workshop e na hora que eu fui ouvir depois para fazer, eu fiz, meu Deus, assim, no início estava ótimo. Aí depois eu falo assim, alguma situação ou outra, aí você realmente tem essa autocrítica, né? Mas eu vejo, por exemplo, dentro da construção de imagem, a quantidade de pessoas que chegavam perto de mim e falavam assim, Josi, eu apaguei o áudio, porque depois eu fui ouvir minha voz e não gostei. Outras foi a mesma situação. Aí eu tenho uma voz muito fina, então estou realmente apresentando uma imagem mais infantilizada, as pessoas não me dão credibilidade. E já teve situações da pessoa falar que teve a voz grossa, já é o contrário. Uma voz grossa e que está tentando mostrar ser uma pessoa mais acessível. Então, queria, na verdade, colocar roupas que trouxessem uma acessibilidade, porque a voz era muito grossa e afastava as pessoas. Mas essa frase que eu estou te falando, com certeza você deve ouvir demais, né? Nossa, minha voz, eu fui ouvir o áudio e não gostei. O tempo inteiro. O tempo inteiro, que as pessoas falam, porque quando eu faço treinamento com as pessoas, eu tiro da zona de conforto. Então eu peço para fazer gravações de vídeos, eu peço para me mandar áudios, e o que eu mais escuto é isso. Eu sempre falo, me manda o primeiro que vier. Eu não quero saber se tá bom ou se tá ruim. Eu quero que seja o primeiro. Por quê? Porque foi o primeiro que você conseguiu construir um raciocínio lógico para falar para mim. Aí depois você pode mandar outro se você não gostou daquele primeiro. Por quê? Porque para tirar esse estigma que a pessoa tem de que a voz não é ruim, que a voz tá ruim, que eu gaguejei, que eu não falei bem, que a minha voz tá muito fina, que a voz tá muito grossa. E aí tem esse outro lado que a gente conversou anteriormente, que quando o áudio, por exemplo, se uma pessoa vai mandar um áudio, a pessoa que está ouvindo, ela está escutando apenas a sua voz. Então, se você não levar artifícios dentro da sua comunicação, que são o uso das pausas, o uso da ênfase, isso tudo vai trazer prejuízo um pouco, principalmente as pessoas que têm uma voz muito aguda e muito grave. Porque quando é muito grave, às vezes as mulheres principalmente, são confundidas com homens. Eu já recebi muitas pessoas que falavam, olha, eu ia mandar áudio, todo mundo achava que eu era um homem. E aí já é um trabalho um pouco mais focado, porque aí já é diferente, porque já é no tom da voz, já é uma coisa primária, além da comunicação.
também faz parte da comunicação, mas é uma coisa que precisa de um acompanhamento focado da fonoaudiologia. As outras questões também é interessante fazer, é importante ter esse acompanhamento, mas é uma coisa que só de você se perceber, se ouvir, a gente já consegue melhorar, certo? Porque as pessoas não se escutam. E aí é importante falar para quem não sabe. A voz que você escuta no áudio é a sua voz. Uhum. Porque você se escuta. Eu, por exemplo, estou falando com você, estou me escutando por duas vias: a via auditiva e a via óssea. Quando eu te escuto apenas pela auditiva. Então, quando eu gravo um áudio e eu escuto aquele áudio, eu escuto só por uma via, só pela via auditiva. Por isso que ela se torna diferente. Uhum, entendi, realmente, porque a gente não tem esse costume de. Pois eu tô aqui falando, não tem essa noção maior. E eu só realmente vou ter essa noção quando eu ouvir um áudio, ouvir um vídeo meu. Por exemplo, depois eu vou pegar essa live e depois eu vou me ouvir. E aí a gente começa a ter essa percepção realmente maior conforme você está falando. Eu estou até aqui tentando falar, gente, mais pausadamente, abrindo mais a boca, que quando eu fiz a sessão com a Joyce, eu fui, sabe, super disciplinada, Joyce. Nos outros, sei lá, na outra semana eu estava falando tudo muito pausadamente, abrindo mais a boca, para tentar sair mais uma voz do meu objetivo que eu tinha. Mas aí foi passando o dia a dia, aí você esquece. Principalmente hoje, acho que depois da pandemia, dessa questão do áudio, as pessoas hoje aceleram demais. E acaba que eu acho que isso é um reflexo. Você já percebeu? As pessoas estão falando mais rápido justamente depois dessa questão do áudio ser mais rápido. Você não consegue mais se ouvir no 1.0. Você fala, nossa, eu falei pausar. Ou então, amiga, ouvir a amiga no 1.0. Você vai no 1.6 e 2. O 2 eu nem consigo. Eu acho que a pessoa fala tão rápido que eu não consigo prestar atenção. Mas tem essa questão mesmo da pessoa também ter acelerado um pouco, né? Você não acha? Depois da pandemia. Não, com certeza. O mundo fez a gente ser mais ansioso. Isso. Então, a gente não tem mais um tempo hábil para fazer determinadas coisas. Então, a gente quer fazer tudo naquele sentido de ser o mais rápido possível, o mais rápido possível. Só que é muito importante isso, porque a comunicação, ela começa no ouvir. Uhum. Por isso que nós temos duas orelhas e uma boca. A gente precisa ouvir melhor para se comunicar melhor. Não adianta tentar fazer. Claro que existe aquelas pessoas, aí a gente fala como a Mayara falou, nem tão rápido demais, nem tão devagar demais. Porque existe pessoas que já aumenta na sociedade ouvi-las, né? Porque ela fala muito Sim. devagar, é aquela coisa que dá vontade de acelerar realmente. Mas existem pessoas que já falam rápido. E aí, quando vai para esse áudio do WhatsApp, às vezes não dá nem para compreender, porque acelera um pouco mais. E é importante que todas nós, assim, todo mundo, entenda que desacelerar é importante. Saúde mental, realmente. Uhum. Tanto que, não sei se você já ouviu falar, existe uma pesquisa em que o nosso cérebro, quando a gente está em repouso, a gente deveria estar sem o celular na mão. Porque a gente fica ali rolando o feed do Instagram e aí vendo aqueles vídeos rápidos, o nosso cérebro fica só liberando endorfina. Ela fica só liberando adrenalina pra gente. Ou seja, não deixa com que a gente relaxe realmente. O nosso cérebro está ativo. E aí, quando a gente sai daquele momento, vai para uma reunião, às vezes está no almoço, fica ali no almoço, no celular. Aí chega no trabalho, precisa se comunicar numa reunião, às vezes a mente não funciona. Por quê? Porque ela não descansou. Não. E o descanso, dormir, relaxar é extremamente importante para a comunicação. Porque senão não funciona, não faz essa conexão entre a fala e o pensamento.
E é interessante a gente falar sobre essa questão também da articulação. Eu penso também da respiração, você falando dessas questões de dormir melhor, de cuidar. A gente hoje sabe que precisamos cuidar da saúde no todo. E a voz, a saúde vocal, é interessante também nessa questão da respiração. Você respirar, porque nós não sabemos respirar. Né? Então, assim, respirar para poder também falar. Eu acredito que apareceu uma situação no qual eu preciso me apresentar. Falar a sua história de vida. Não precisa dar uma entrevista, não é palestra, não é aula. Uma simples situação em que você vai falar da sua história de vida. E eu tenho que te perguntar sobre isso. Existe alguma possibilidade de algum treinamento, alguma coisa em que a pessoa possa se acalmar, concentrar na sua voz, alguma coisa para poder sair conforme ela quer? Com certeza. A voz, a gasolina dela é a respiração. Então, se eu coloco uma gasolina de péssima qualidade ou de uma qualidade duvidosa no meu carro, ele até funciona, mas chega uma hora que ele falha. Se eu preciso exigir dele um pouco mais, às vezes ele não vai desenvolver do jeito que eu gostaria. Então, é importantíssimo que todo mundo entenda que a comunicação, a voz, a gasolina dela é a respiração. Então, respirar adequadamente é extremamente importante para diminuir essa ansiedade, então vai diminuir esse excesso de adrenalina, porque quando a gente respira adequadamente, e aí, o que é respirar adequadamente? É você preencher todo o seu pulmão com ar. A gente tem uma tendência a respirar muito superficialmente, que é aqui em cima, respirar muito aqui. E quanto mais você respira aqui, mais ansioso você fica, mais nervoso você fica. Então, se você precisa se expor de alguma maneira, a gente precisa melhorar esse padrão respiratório. Existe um padrão respiratório que todo mundo deveria fazer no dia a dia, mas existe um outro específico para esses momentos. Porque qual que é o padrão que a gente deveria fazer? Inspirar, abrindo as costelas, abrindo o diafragma, que é uma respiração costo-diafragmática. Ou seja, quando eu respiro, eu puxo profundamente e eu sinto que a minha barriga, ela expande um pouquinho. Então eu faço um. Se você observar, eu estou respirando para baixo e aqui nem vai se mover muito, ó. Mas a minha barriga ela está expandindo. Ah, quer dizer que eu vou respirar assim e vou ficar com a barriga grande, Joyce? Não, não é isso. É só para você ter uma percepção de quais são os músculos que precisam se movimentar. E aí, quando eu estou em momento de tensão, de ansiedade, qual que é o ideal? Qual que é a coisa que você deveria fazer? Controlar a sua respiração e controlar os pensamentos também, que isso é muito importante. Então, como que eu controlo a minha respiração? Fazendo essa respiração de uma forma mais controlada. Existem várias e várias e várias e várias técnicas para isso. A que eu mais gosto de usar é a 3-7. Por que 3-7? Porque é que se assemelha mais à fala. Então, por exemplo, eu, Joyce, sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu tentei fazer diversas outras técnicas. Eu posso contar aqui, existe a 5-5-5. Depois eu vou dizer o que são esses números. Mas a 4-4-4. Tem várias. Eu, Joyce, sou uma pessoa extremamente ansiosa, não consegui fazer as outras. Então, eu adaptei para essa, que eu sei que por experiência própria, isso me resolve. Isso resolve a minha ansiedade, resolve a minha. Eu consigo voltar para mim, voltar para o meu centro e conseguir falar. Então, o que é o 3-7-5-5-4-4-4? São os segundos que você inspira e solta. Então, 3-7 é puxar o ar por 3 segundos e soltar o ar por 7 segundos. Então, seria, ó. Bem devagar. O ideal, quando a gente principalmente está se sentindo muito ansioso, ó, minha voz até mudou diferente. O jeito que eu voltei é diferente. Um ciclo apenas que eu fiz. E aí, o ideal é que você faça o quê? Essa respiração
até você se sentir mais controlado. O ideal seria uns 2 minutos antes de você iniciar a sua fala, iniciar o momento em que você vai se expor. Ou não, estou ali muito ansioso, preciso falar naquele segundo. Faz ali algumas respirações controladas. E um outro motivo de eu gostar muito desse é porque eu consigo fazer durante a minha fala. Se eu estou muito nervosa, eu consigo dar uma pausa de 3 segundos. E aí eu vou soltando levemente, como se eu estivesse soltando o ar por 7 segundos. E aí eu desacelerei, eu consegui organizar melhor essa respiração coordenado com a fala e a minha adrenalina baixou. E eu consigo me Ótimo, ouvir. Micael, para quando você estiver diante de uma situação em que você esteja nervosa e precisa se falar, então, justamente numa prova oral de concurso, uma prova mesmo, por exemplo, os professores eles fazem prova-aula, se não me engano. Então, para a pessoa também, o professor, então, a comunicação é essencial para eles. Não, Então, para fazer isso, então, realmente é uma técnica que ajuda muito. Vou muito, fazer. muito. O professor, eu acho que eu falo que o professor ele deveria ter uma fonte, deveria casar com uma fono, sabe? Porque a voz é o instrumento de trabalho dele. E Uhum. aí não ensinam para o professor lá na formação como que ele deve cuidar da voz, como que ele precisa ter durante o seu dia a dia determinadas situações e controle de algumas forças que ele faz, jeitos de falar, para não exercer uma força exagerada nessa voz. Sim, a minha mãe é professora e quando ela adoece, tá com dor de garganta, um sinusite, como atrapalha? Porque ali é o carro-chefe dela, a voz, né? Então, realmente é muito complicado você ter que... e tem alguma coisa que possa ajudar? Alguma coisa que ajude nessa situação? Sim. Ó, primeira coisa, quando eu tenho uma alteração na minha voz, se eu sinto que a minha voz está esquisita, eu sempre falo que a voz ela é o sinal de alguma coisa. Se a Sim. voz alterou, é que tem alguma coisa desregulada no nosso corpo. Pode Uhum. ser o estômago, pode ser um refluxo, Sino- pode ser questões respiratórias, sinusite, rinite, faringite, qualquer bronquite, qualquer coisa respiratório. Pode ser hormonal. A gente, não sei se você já percebeu, se o pessoal que está ouvindo aqui já percebeu, que quando a gente entra no período menstrual, até as pessoas que não estão, que não menstruam, né, que determinadas situações não tem mais essa menstruação, o quanto, ainda assim tem ali um período no mês que a voz ela altera, porque a gente incha, e a prega vocal ela incha também. Pode ser questões, às vezes, de prisão de ventre. A pessoa não consegue ir ao banheiro e a voz ela está sendo influenciada. Por quê? Porque a respiração não está tão adequada, porque não consegue respirar, porque o intestino está cheio de ar. Então, O corpo muita coisa influencia. Eu poderia falar milhões de coisas aqui, mas assim, só para simplificar o quanto que é importante observar essas alterações da voz. E por exemplo, o caso da sua mãe, que sente essas questões respiratórias e que a voz some, é importante que ela entenda o que está acontecendo. Se realmente é só por um fato da parte respiratória que agrediu essa voz, porque se for só isso, é importante que ela tenha um cuidado de entender que é um processo que o corpo dela está passando. Então, ela precisa diminuir um pouco a sobrecarga da voz dela. Agora, se não, ela sempre tem alguma questão. E aí vem essas questões respiratórias e pioram, aí é uma questão de procurar um acompanhamento, procurar um otorrino e fazer. Uma coisa que é importantíssima que ela não faça, chupar pastilha, pensando que ela é uma profissional da voz. Porque as pessoas acham que a pastilha ela é importante para essa que vai anestesiar. Essas pastilhas elas anestesiam a nossa dor, se a gente está com uma dor de garganta, alguma irritação, e aí só piora o problema. Por quê? Porque eu vou fazer mais esforço numa coisa que está sofrendo. Então,
Agora, não, eu vou fazer, por exemplo, a prova oral, eu tenho uma reunião importante, eu preciso falar com aquele cliente, aí sim, usa a pastilha para aquele determinado momento, sabendo que vai ser só para aquilo e não vai ficar fazendo durante muito tempo. Porque o professor, ele tem uma sobrecarga de trabalho muito grande. São muitas horas falando. Então é importante ter esse cuidado. Mas é importante ter muito cuidado e beber muita água, porque é a hidratação que vai ajudar. Fazer a inalação é importante. Fazer a inalação ou nebulização, não sei como vocês chamam, depende da região do Brasil. Aqui na minha região é nebulização, mas é a mesma coisa que aquela inalação, aquele pozinho assim. É muito importante, é muito legal, porque ajuda nesse focado na hidratação mais focada da região da laringe, da faringe, ali, que é a garganta, que é essa região que está sofrendo, porque ela está sofrendo com alguma questão respiratória. Então, fazer essas nebulizações ou inalações são importantíssimas para essa hidratação mais focada, porque a água, ela não vai passar pela garganta na parte da produção da voz, não vai passar pela laringe. Ela vai hidratar o seu corpo, que vai hidratar a sua prega vocal. Interessante isso, porque eu comentei do professor, porque realmente o instrumento de trabalho dele é a voz, mas você falando, vem me vendo várias pessoas que passaram da consultoria de imagem, palestrante. Eu tenho uma cliente como médica que ela está sempre em congresso, sempre em palestra. E às vezes acontece disso, a pessoa naquele momento, ela, né, a voz não saiu direito. Igual nós estávamos falando sobre a questão da dicção, o quanto é importante, né, da clareza disso. Outras pessoas também que me veem, principalmente nessa área jurídica, então. A área jurídica, porque é um instrumento nosso também. Porque a depender. Qualquer profissional que utiliza a voz como um instrumento de trabalho é chamado profissional da voz. Então, professor, advogado, vendedor, psicólogo, que fala muito. Quem está aqui nas redes sociais trabalhando com a mídia, exatamente, a pessoa tem o tempo todo ali falar. Eu, às vezes, dependendo do dia, quando eu tenho consultoria online por muito tempo, vai chegar de noite, eu estou cansada, eu estou com a voz já cansada, eu vejo que começa a arrastar. Você começa a sentir uma dor assim, mas é de cansaço, arrasta. Então, imagina para essas pessoas que realmente necessitam da voz, vai chegar no final do dia e você, não quero nem falar, porque eu tô cansada. Realmente, você falando muito, você realmente cansa. E essa questão da pessoa que fala muito alto, existe algum momento que ela é treinável, ela voltar a falar mais baixo? Existe isso? O falar muito alto, para a fonoaudiologia, a gente nem usa o falar alto, é falar forte. É só uma questão de nomenclatura, de conhecimento mesmo, para todo mundo entender que quando a gente fala falar alto pra gente, dentro da fonoaudiologia, é falar agudo. O alto é agudo, o baixo é grave. E o falar do alto que você quis dizer é o falar forte. É a pessoa que fala com força. E aí, presta atenção. Quando eu falo com força, olha o quanto que eu exijo dessa musculatura da minha laringe. O quanto que às vezes a pessoa fala forte porque ela não articula tão bem, porque às vezes ela tem um bruxismo, ela tem um apertamento, e aí não tem espaço. Lembra do cano, lá da história do cano que eu falei lá no começo? É aquela voz saindo como aquela água no cano entupido. É com muita força, saindo com muita pressão, mas não resolve nada. Só faz o quê? Com que a pessoa, ao final do dia, seja extremamente exausta, que comece a ter muito problema vocal, que as pessoas não querem ficar ouvindo, ficar muito próximo a ela, porque incomoda, passa a impressão de ser um pouco agressiva. Então, isso é muito importante. Muitas pessoas não sabem que falam forte dessa forma, porque também tem um pouco da característica
da pessoa, da família, do ambiente que está inserido. Por exemplo, o professor geralmente fala muito forte. Por que que fala muito forte? Porque às vezes a sala de aula é gigante, são muitos alunos, tem que competir com aquele barulho de fora, o barulho do corredor, o barulho dos alunos falando. Então ele já tem um pouco isso, mas é totalmente treinável. Por quê? Porque a gente tem uma forma correta de impostar a voz, de colocar essa voz da maneira que deveria ser para amplificar e conseguir atingir o meu objetivo sem que eu precise apertar a minha força aqui. Então, a grande maioria das pessoas que falam muito forte, que falam muito alto, a primeira coisa que eu preciso fazer é relaxar essa musculatura. Relaxar, às vezes a pessoa é muito tensa, a pessoa é muito ansiosa, então o pescoço está muito travado, sabe aqueles ombros muito elevados, aquela pessoa que não tem tanto espaço, então precisa abrir esse espaço, fazer alongamentos do pescoço, da cintura escapular, né, do ombro. E uma coisa que eu acho super interessante, isso eu posso falar aqui tranquilamente, que eu gosto muito, é bocejar. Porque quando a gente boceja, a gente faz assim, ó. Quando eu provoco um bocejo, tem que ter cuidado só para não abrir demais a boca, se a pessoa tem muito estalo. Quando a pessoa abre essa boca, não precisa ser tão grande. Mas sabe aquele bocejo gostoso? A gente consegue relaxar toda essa musculatura do pescoço. E aí, se você perceber, você fala de uma maneira mais tranquila. Só que se a pessoa já tem instaurado ali um problema, então assim, a prega vocal dela já tá com problema, que aí existem, quanto mais força a gente faz, a prega vocal ela é é como se fosse um elástico. Tu pensa num elástico de cabelo. Se eu mantenho ela tensionada há muito tempo, que é quando eu faço a força, eu preciso tensionar ela demais. Quando eu solto, ela tá toda torta, né? Ela não tá ali naquele formato bonitinho. Então, às vezes, o trabalho de relaxamento, bocejar, vai falhar um pouco a voz. Então, é importante que a pessoa faça o bocejo, espere alguns segundos, um minutinho para começar a falar, para não gerar mais tensão. Então, às vezes, as pessoas nem falam tão alto assim, sabe? O volume não é tão alto, mas é tanta força, tanta força, tanta força aqui, assim, sabe? Que nem é tanto, não fala tanto, mas é muita força. A pessoa fica exausta. Exausta. Depois. E aí a voz começa a ter pigarro. E aí no pigarro começa a ficar. Sim. E é extremamente desconfortável para a pessoa que está com pigarro e para quem está do lado. Porque passa uma sensação de uma pessoa mais exausta, uma pessoa mais cansada. Então, o tom da sua voz, a forma como sua voz é ouvida, também fala muito sobre você. Se é muito aguda, muito infantilizada, mas a gente já conversou as coisas que a gente consegue melhorar isso, que é a articulação. Mas se a voz é muito áspera, sabe aquela voz assim arranhada, sabe? Sim. Também transparece uma sensação não tão boa para a pessoa que está te ouvindo, que parece aquela voz daquela pessoa que está no limite, literalmente. E às vezes não, a pessoa acabou de acordar e tá assim, aí vai ver, a pessoa fuma, a pessoa fala com muita força, gerou uma lesão ali. Então é importante ter esse cuidado. Nossa, eu tô adorando o nosso bate-papo. Eu falo que é um assunto, são tantos assuntos e que às vezes vem na nossa cabeça que eu falo que vai dar mais uma live depois, mais pra frente. Mas realmente é muito interessante porque quando eu trouxe esse tema, pessoal, por conta da comunicação, de situações de clientes que eu tive, hipercompetentes, de clientes que não conseguiam passar credibilidade realmente através, não só da sua imagem pessoal, por conta da comunicação. Por não ter aquela autoconfiança em falar, em se expressar, porque isso tudo que você tem falando, a gente vê essa questão da expressão facial. O tanto que você consegue, às vezes, se impor, o tanto que você consegue se posicionar através dessa expressão facial e voz. E tudo hoje em dia é comunicação. Então, se você entra, você vê na questão da política, na questão, né, das redes sociais, justamente, aquela pessoa que ela consegue realmente trazer clareza no que ela está
falando, consegue transmitir através da comunicação verbal dela, ela consegue se sobressair. E eu falo que a gente tem que usar tudo em nosso favor, inclusive isso, porque é algo que a gente vai deixando para depois. É algo que fala, eu não. A fonoaudiologia, como você mesmo falou, é mais para criança que está falando errado. Não o tanto que é importante trabalhar na nossa comunicação. Tanto imagem pessoal, imagem profissional, você conseguir agregar tudo ali e usar isso realmente em seu favor. Eu mesma, depois, como eu falei ali, quem está chegando agora, como eu melhorei depois que eu tive essa percepção de eu vou ter que vir aqui nas redes sociais, vou ter que falar mais, vou ter que apresentar lives, apresentar workshop, chamar para fazer palestra. Eu preciso realmente treinar essa questão da dicção, né? Falar mais abertamente. Ainda mais eu tenho um bocão, eu ficava assim, meu Deus, mas eu tenho um boca, e se eu ficar abrindo demais, mas é treinável. E eu realmente, depois que eu fiz a sessão com a Joyce, como melhorou a questão do treinamento, de saber dessa questão da respiração. Eu estou ali prestando atenção no que eu estou falando, então sai mais claro, não sai tão confuso. Então, eu realmente só tenho a agradecer a sua presença. Gente, já estamos aí finalizando também. Quem quiser deixar alguma pergunta, fazer alguma pergunta, aproveitar que a Joyce está aqui. Deixa eu ver se tem alguém falou boa noite, verdade, o pessoal comentando verdade, porque realmente é essa questão. Deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui, ó, eu falo rápido e alto, que horror, brincou. Eu falo muito rápido. Essa questão do falar rápido é algo realmente cotidiano. Mas foi o que você falou, comunicação é treino. 3% são as palavras da nossa comunicação. 3% da nossa comunicação são apenas as palavras. Os outros 97% são a forma como a gente fala, a expressão facial, a comunicação não verbal, a vestimenta, a moda, a parte da roupa, a parte da entonação, da pausa, da articulação, principalmente. Também. Isso, a comunicação não verbal, que são gestos, o movimento que você faz com a sua mão, porque se você faz com uma mão muito alta, você transmite uma sensação de descontrole. Se não faz gesto, faz muito baixo, passa certa timidez, certa ansiedade, você não está tão confortável. Oi? É uma coisa robótica também. Às vezes a pessoa, eu vejo quem está começando às vezes na internet, é claro que é início, é difícil, mas a gente vê que a pessoa está travada e a pessoa tem ali tanta saber, ela consegue, a gente sabe que ela tem muito o que passar, mas essa questão dessa comunicação não verbal, da linguagem corporal, da expressão facial, como isso também ajuda, porque traz uma acessibilidade, o outro tem vontade de ouvir a pessoa. Sim, sim, sim. E é importante falar que a comunicação, a gente falou lá atrás do falar sorrindo, mas o sorriso, ele é extremamente importante para criar empatia com o outro. Então, se você quer melhorar a sua comunicação, sorria, começa a sorrir para as pessoas no seu dia a dia e mais do que isso, treine. Tem que treinar, tem que perceber quais são os seus potenciais, quais são as coisas que você tem de melhor e aquilo que você precisa aprimorar. Mas você só vai identificar isso com treino, prática, 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 prática. Tem que treinar, não tem jeito. Fazer simulados. Eu lembro que esse curso mesmo de comunicação que eu fiz, do Samerage, ele, num certo momento, ele falou: vá para frente do espelho e vai fazer um simulado, se vista, se maqueia, como se você estivesse no evento que você vai, na entrevista, ou estar diante de pessoas, e realmente é treinar. Então, tudo hoje em dia é hábito, é treinar. Com certeza. Joyce, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. Pessoal, sigam a Joyce. No feed dela está recheado de informações, de dicas. Hoje mesmo eu estava vendo um que você colocou sobre essa questão de gesticular, né, muito alto, né, levantar muitas mãos. Então, ali vocês vão aprender muita coisa. Sigam e, se precisar da Joyce, é só entrar em contato com você, né, Joyce? Onde que você atende? É aqui no... Online, eu atendo na minha cidade, mas estou de mudança, né? Já para o ano que vem eu vou mudar de cidade, então o online é o canal mais fácil de me achar. Certo.
Certíssimo. Muito obrigada mais uma Eu vez. que Obrigada agradeço. que estiveram presentes. A live vai ficar gravada, mas muito obrigada aí por todos pela presença. Eu que agradeço. Beijo, beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau.